muito fácil falar dos outros, né? Mas na hora de se observar é difícil, meu Deus. Todo mundo passa por isso, comete suas gafes. O importante é perceber e melhorar. Oh, que lindo. Oh. Então, nós voltamos pra contar o que aconteceu lá na Estrada Real, finalmente. O que é que tá Deu passando? ataque de riso. De novo. Então, o que passou foi o seguinte. Criança com brinquedo novo. Podemos? Então, a gente voltou pra contar o que aconteceu lá na Estrada Real, finalmente. Oi. Oi. Então bora lá. O que aconteceu quando a gente chegou em Ouro Preto? A gente só viu morro Morros. para todos os lados. Parecia os Alpes brasileiros. Então o primeiro impacto que a gente teve foi perceber que nós estaríamos pedalando para cima e para baixo de morros super altos. Então foi com esse cenário que a gente foi se preparar para sair no primeiro dia de viagem. E aí a gente já começou a ter que tomar algumas decisões, porque percebemos que talvez nosso planejamento não tenha contemplado a dificuldade real que seria o trajeto. Resumindo, a gente começou abolindo a história do acampamento, porque a barraca não era, apesar dela não ser pesada ao extremo, na bike ela ficava pesada. Em consequência disso, a gente tirou coisas que a gente ia necessitar no acampamento, como a gente não ia acampar, não ia precisar mais. Então, boa parte das coisas que pesavam a gente acabou eliminando, o que foi uma decisão boa, baseado numa recomendação de um amigo que a gente ganhou gravando esses vídeos, que foi o Fábio, que já tinha feito a Estrada Real, se identificou com os vídeos e passou esse tipo de dica pra gente. Olha, viu o máximo de peso que tu conseguir porque vai fazer diferença. E depois viu que realmente foi uma decisão boa ter feito isso. E com nível de cagaço altíssimo. Isso. A gente começou com o inesperado, né? Sempre quando a gente começa com o inesperado, a gente se prepara para todo tipo de situação e ao mesmo tempo a gente não está preparado ao extremo para nada, né? Então a gente começou assim, inseguro pelo fato de tudo que a gente tinha visto e sobre o trajeto e sobre a configuração, montanhas e afins. Mas a gente começou com o intuito de ir até o fim. Focado, isso aí. E aí, logo esse primeiro dia já foi um baita desafio pra gente. Nós percebemos o que seria esse período todo pedalando e o que seria os nossos testes, que eles passaram a ser testes muito mais psicológicos do que físicos, né? Que a partir do momento que a gente começou a ter que rever o nosso planejamento, ele acabou desafiando a nossa capacidade de adaptação. No primeiro dia nós já redefinimos o nosso padrão de dificuldade, porque foi uma das coisas mais difíceis que a gente já fez, né? Provavelmente, em termos de desgaste psicológico, provavelmente. E aí a gente reparou que a gente até pode se preparar muito fisicamente, mas o preparo psicológico, ele é muito mais complicado. E é só na hora que você tá na fogueira mesmo que você testa até onde você consegue e quer suportar um desgaste psicológico. Isso vem com o aprendizado do crescimento, né?
Quando a gente se coloca numa situação de muita dificuldade, a gente se expõe a isso, o quanto a gente aprende de todo o mecanismo de funcionamento tanto do nosso corpo quanto da nossa mente, né? Exato. Então, se tu nunca se coloca numa situação em que tu precisa ser forte, tu nunca vai descobrir realmente a força que tu tem. Então, foi isso que a gente presenciou desde o primeiro dia. E que era a proposta, né? Que era a proposta, viver o máximo da experiência para ter o máximo do aprendizado, para trazer isso ao conhecimento de todo mundo, para gerar essa vontade também das pessoas se conhecerem. Ao conhecimento de todo mundo e principalmente ao nosso conhecimento. Porque agora também a gente sabe que a gente pode muito mais do que a gente sabia antes, né? Eu já vou dar uma prévia de um aprendizado que eu tive. Até hoje eu noto a interferência do que aconteceu lá. Noto em que sentido? Que pela dificuldade que eu passei e por vários momentos em que eu precisei de ajuda e tive em situações que eu não dominava, como eu passei a observar mais as pessoas que precisam de ajuda e que estão próximas. Isso é lindo. Então, aumentou a minha lente de percepções para as pessoas que têm a necessidade de ser ajudada, não no sentido de pegar e ir lá fazer para a pessoa, mas de oferecer ferramentas e dar confiança para que ela continue a trajetória dela e que ela não pense que aquilo é impossível de realizar. Pois é. Então isso ficou bem claro e continua bem claro mesmo depois de um mês passado o desafio, que isso foi um aprendizado que eu vou carregar para mim provavelmente para sempre. É um aprendizado que muda a nossa maneira de viver, né? E aí, assim foi o nosso primeiro dia, cheio de impactos psicológicos, cheio de lições e muito valiosas. E ao final do primeiro dia, nós acabamos percorrendo bem menos do que a gente esperava em termos de quilometragem, mas vivendo muito intensamente os quilômetros que a gente fez. E nós sentimos a necessidade de ter um dia pra gente se recuperar fisicamente, sim, mas principalmente pra gente introjetar aqueles aprendizados e decidir várias coisas que a gente precisaria reprogramar em relação ao nosso roteiro de viagem. Por isso, no segundo dia, nós não pedalamos. Nós decidimos descansar e sentir tudo que a gente tinha vivido. O que foi uma decisão bastante acertada. Isso a gente hoje percebe que foi uma decisão muito acertada e que fez toda a diferença. Com certeza. E outra coisa que é bem recorrente nessa fala é da gente se permitir esse tempo de aprendizado. Então, quando tu tá em meio a tudo que tá acontecendo, tá no meio do olho do furacão, tu não consegue enxergar muitas vezes as coisas que estão claras à tua frente. Então, esse tempo para te se reservar, observar o que está acontecendo contigo, é importante para a fixação do aprendizado. E até para você enxergar as saídas, né? Com certeza. Então, sempre quando a gente vai tomar a decisão e a gente está tomado pelas emoções, a decisão pode ter um impacto muito negativo à frente. E quando a gente para e analisa mais friamente, com um posicionamento mais adulto sobre a situação, a gente consegue raciocinar melhor e ter mais opções na hora de decidir. Exato. E foi assim que a gente partiu para o segundo dia de pedal. Era nosso terceiro dia de viagem e segundo dia de pedal. Descansados, porém tensos, porque a gente não sabia o que viria pela frente e já tinha vivido um dia de muitas emoções e muitos aprendizados.